reconhecemos, pedimos, Papá, a sua graça, suas misericórdias, porque não somos dignos, Pai. Não somos dignos, mas pedimos, Papá. Tu que és verdadeiro, Tu que és santo, Papá, deixa, manifesta-se neste culto. Usa, Senhor, o seu servo como nunca no poder do sangue de Jesus. Papá, dê-nos, Senhor, discernimento da sua palavra. Papá, fala conosco no sangue de Jesus. Papá, tema timinso enquanto está satana como tome tsoina. E vitura Yesu Cristo wa Nazareta. A hoshotela matimba igual a munhama. Curança com satana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no sangue de Jesus, todo ataque diabólico, toda intercessão diabólica, neste meio, nós declaramos no sangue de Jesus, violência contra essas forças, violência contra essas forças, a minha rodela, matimba e munhama, evituene reso creste, wa Nazareta, amém. Aplauda o Senhor mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço por favor a igreja pode se sentar. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Queremos saudar a igreja em nome de Jesus. Desejar a todos um Feliz Natal. Diga ao seu irmão ao lado Feliz Natal. Parabenizar pela sua presença aqui. Apesar da época festiva, estamos aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Aplauda mais uma vez ao Senhor por isso. Quero agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia que nos tem acompanhado todos os dias. Ainda que não façamos a sua vontade, Deus é fiel. Amém, igreja? Agradecer pela vida do nosso pai que está aqui, por cuidar de nós e por orar por nós todos os dias. Aplaudo ao Senhor pela vida dele. Mais forte para Deus. Vamos agora à palavra do Senhor. Números capítulo 14, versículo 1. O nosso tema de hoje é do Egito para Canaã. Do Egito para Canaã. Números capítulo 14, versículo 1. O livro de Números foi escrito por Moisés. É conhecido como o livro das murmurações, onde o povo de Israel murmurou muito, até que chegou o ponto que Deus não permitiu com que nenhum deles entrasse em Canaã. É nesse livro que nós encontramos esses registros. Quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Último versículo. E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Último versículo mais uma vez. E diziam uns aos outros:
constituamos um líder e voltemos ao Egito. Aplauda o Senhor pela palavra. Feche seus olhos. Pai Santo, no sangue de Jesus, não nos cansamos de vir à sua presença, pois a nossa dependência é total pelo Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Usa o teu vaso, que seja bênção, canal de bênção para nós. Nos conceda a graça de te entender. No sangue de Jesus, Espírito Santo, toma o ambiente e nos abastece no sangue de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor. Do Egito para Canaã. A história começa quando Deus chama Abraão. E lhe faz uma promessa que ele lhe daria um povo tão numeroso como o número das estrelas, maior, mais do que os grãos de areia. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dentre eles José. José é o filho mais amado pelo pai. Deus tem um plano na vida de José. Os irmãos de José, por ódio, vendem até o Egito. José chegando lá, depois de passar da casa de Potifar, passar da prisão, ele se torna governador do Egito. Há 7 anos de fome. Há 7 anos de fome. E José é governador do Egito. Os mesmos irmãos que lhe venderam vão até o Egito em busca de comida. E encontram que o governador é o irmão que eles venderam. E ele diz: olha, chamem toda a família para aqui. Venham viver aqui, eu vou cuidar de vocês. Saem cerca de 70 judeus. Vão até o Egito. Vão viver na terra de Goshen. Esse povo se multiplica. Se multiplica e se multiplica. A Bíblia diz que depois aparece um faraó, aonde não conhecia a história de José, e escraviza esse povo. O povo de Israel fica escravo por 400 anos. E eles clamam por um libertador. Deus levanta Moisés e liberta o povo depois de 400 anos no Egito. Depois de 10 pragas, Deus tira o povo do Egito e vai para Canaã. Igreja, o Egito é o mundo. São as práticas antigas. São os nossos deuses dos antepassados. É a vida pecaminosa. São as missas, as consagrações. O deserto é a terra que nós estamos a viver. Canaã são as promessas de Deus na tua vida. Canaã são as bênçãos de Deus na tua vida. Canaã é o céu que nos espera. Agora vamos à palavra do Senhor. Para chegarmos a Canaã, é necessário que saiamos do Egito. As práticas antigas que nós praticávamos para recebermos de Deus as suas bênçãos, as suas promessas, precisamos sair do Egito. É possível, igreja, estarmos na igreja, orarmos, tomarmos ceia, enquanto a nossa vida não mudou. Estamos ainda no Egito. Oramos, mas também visitamos sepulcros. Oramos, mas também fazemos missas. Oramos, mas ainda adoramos os deuses dos nossos antepassados. Não basta só estar na igreja. É necessário sair daquela vida antiga e ir até Canaã. Amém, igreja?
duas provas na Bíblia. swilo swimbirhi swo kombekisa A Bíblia nos conta a história de Nicodemos. a Bíblia komba tima A Nikodemo Bíblia diz que ele era a fariseu. Bíblia ele era Os farisa fariseus naquele tempo abafarisi ka kamirwani ensinavam a lei. abadyondzisa É nawu por isso que Jesus disse hikwalaho yesu a vula em leswaku Mateus 23 eka Mateus que na 23 cadeira de Moisés leswaku eka muti wa Moshe estão assentados os escribas e fariseus. tshame vakriba ni mafarisa Fazei o que eles dizem, yencani leswi va endli va mas hlaya não swona façam o que eles fazem. kambe mu nga endli leswi va Porque endlaka fazem o que pregam, porque fazem hileswaku o va que não endla ensinam. va endla leswaku Então, o fariseu abafarista tinha a lei de Moisés. a va ni minawu ya Moshe Nicodemos vai ter com Jesus à noite, Nikodemo a vulavula na Yesu porque ele era príncipe dos judeus. hileswaku era príncipe wa Ele tinha Vayuda receio dos judeus. a chava Vayuda Nicodemos, quando vem para Jesus, Nikodemo loko a famba ka Yesu apesar dele ser príncipe dos fariseus, nambe loko ele príncipe la apesar de vafarista conhecer a lei, nambe loko a tiva nawu Jesus diz para Nicodemos: Yesu a byela ka Nikodemo você deve nascer de novo. swi dinga u tswaliwa ka vumbirhi Para alguém que conhece a lei, eka munhu a tivaka nawu porque é possível conhecer ela hileswaku swa koteka u tiva e não nawu viver a lei. kambe u nga hanyi nawu Deus, nessa tarde, a xikwembu a nhlikani nos lowu convoca a swi igreja rhamba a kereke sairmos das coisas va hi antigas suka ka swilo swa khale e ir em direção hi ya mahlweni a a Canaã. Kanana 2. swa vumbirhi Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32 Jesus diz para Pedro: Yesu a vula ka Pedro, Petrosi Satanás Satana te pediu você a ku kombelile para wena te peneirar, a ku va a ku mas eu roguei por ti. kambe ni huweleli ka A wena Bíblia diz assim: a Bíblia ra vula quando te a converterdes, loko u hundzuka quando te converterdes, loko u hundzuka testifica a tua fé aos teus ku irmãos. kombekisa ka vama Famba na Yesu. eles andavam com Jesus Aquela na Yesu dormia com Jesus tomava chá com ele, no tshana na lona matabichava com ele, Batshela vanhu va- andava com famba na ele. yena Mas Jesus, kambe Yesu nos últimos dias eka dele, suka makungu ya diz yena Pedro, ari Petrosi alokurunzuka. se se converter Pedro Petrosi andava com a faca. fama ni xikhwa Alguém que andava com a Jesus. munhu a famba na É Yesu por isso que quando estão a orar, hikwalaho loko va vem khongela os soldados, va ta va sonja tiram uma faca e cortam o resto. sa xikhwa va boxa Alguém convertido estava a fazer o que com faca? a munhu loyi a nga hundzuka encayini ni xikhwa Ei, andava com ele, a famba na yena dormia com ele, tlhela yi tlela na mas não yena tinha saído do Egito. kambe a nga humanga gibita Igreja, kereke precisamos Xalaveka. não só conhecer a palavra, ingeri swo ku tiva mas rito viver da palavra. kambe hi hanya ha Quem tem rito palavra, igreja, a kereke não há feitiço que lhe atinge. a ku na leswi nga Quem tem palavra, igreja, a nga ni rito não há kereke nada nem a ninguém ku na nchumu que xiximi derrote essa va pessoa. hlulaka munhu Ava loyi kuwisi, vão lutar ava contigo kunyenyi, vão te odiar lokuta vitura mas quando Yesu, você carrega a palavra de lokuta Jesus ritura quando Yesu. você olha a Não palavra há nada kuna nchumu nem xixin'we ninguém hakuna que munhu vai te vencer. a nga ta ku Quem tem hlulaka palavra nga na rito está a vencer. a Quem tem hlulile palavra Logo na rito. está a prosperar. A chuvuca. Quem tem palavra Logo na rito. tem portas abertas. Olha as folhas Quem tem folhas. palavra, Logo na rito. ainda que não tem, Também logo vai ainda que pegar. falem mal Também dele, logo vai as vir. coisas dele Aquilo só é não andam. As fome. Porque Deus Só que escolhe. está com essa pessoa. Fica munhu loyi Mesmo nos odiarem, Também logo vai inveja dizer porque não faz a missa, vai nunca família as tuas coisas não vão andar. swilo swa wena swi nge Não dependemos daquilo. digi vona O que nos dirige leswi hi é a fambisaka palavra. Rito. É a palavra. Rito. É a palavra. Rito. Jesus disse: yesu a vulile quem tem as minhas palavras loyi a nga na marito ya mina e as pratica a tlhela ma é endla como o homem a fana ni que wanuna edificou a sua a casa yaka muti wa sobre a yena rocha. ehlweni ka rito Vieram os ventos, kuta a swi dzedze veio a tempestade, kuta a swi huhuri não desabou a swi vukumanga porque tinha a palavra. hileswaku a ni rito O pin para nós crentes a pini ka hina é vakreste carregar a palavra. hikuva hi tleketla Eu me rito alegro com hi Davi. tsaka na davhida Davi diz: davhida a ani tua palavra a rito ra wena não escondi só comigo no meu a braço, ni li tlhotanga ntsena manhleni ya mina escondi no meu coração ni li fihli mbilwini ya para não pecar contra kuva ti. ni nga ku dzoweni A palavra de a Deus rito ra deve xikwembu estar guardada em ri nós. nga ri ve li kona E você verá as coisas acontecerem. ta vona swilo swi Você verá esse demônio ir u embora. ta vona demoni Os demônios temem a mademoni ma chava todo crente a mukreste que hinkwawo carrega a a palavra. tleketla ka rito Amém, igreja?
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Número 2. Shambiri. É possível Shakoteka. sair do Egito Uhuma Gibita. e o Egito não sair de ti. Kambi Gibita anga humi kawena. Podemos sair do Egito Inga suke Gibita. enquanto o Egito Nakuva Gibita. ainda está conosco. Ali na ina. O povo de Israel, Atikura quando Israeli. Moisés os libertou, Kumosha bachusa. começavam a murmurar. Basawala kungurangureka. Quando Faraó lhes perseguiu, Loko faraba chacha. murmuraram. Quando ficaram sem água, murmuraram. Quando pediram pão, quando ficaram com fome, Deus deu maná. Depois murmuraram porque todos os dias era maná. E sempre diziam assim: quem nos dera se voltássemos ao Egito? Nós lá comíamos cebola, comíamos alho. Haviam saído do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Às vezes somos assim, já saímos de lá, mas qualquer dificuldade na nossa vida, eu vou voltar para lá. Deus está de morar. As coisas não vão acontecer. Lá na Pajota parece que é mais fácil. Lá nos antepassados parece que é mais fácil. A tua mente ainda está presa ao Egito. Pessoas com mente presa não creem na bênção de Deus. Ainda pensam que a maior bênção está nos antepassados, estão lá nos familiares. É porque saiu do Egito, mas o Egito ainda está em ti. É necessário se esvaziar e se possuir totalmente da palavra de Deus na sua vida. Não deve haver mais nada a não ser a palavra de Deus. Quem tem palavra, igreja, nem é opção voltar para o Egito. Quem tem palavra, igreja, é como Jó, que na sua aflição a esposa disse: Jó, amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó disse: não. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e um dia ele se levantará. Quem tem palavra, igreja, quem saiu do Egito, igreja, tem total confiança na palavra de Deus. As pessoas até vão te perguntar: não está saindo da igreja porque essa aqui? Por que não para de orar? Por que não para de clamar? É porque você saiu de lá. Nem opção lá. Até nem entendem lá em casa. Chago Casilho é gongele makamuisha. Por que não se cansa? É porque a tua total confiança está em Deus. Porque você confia nele. Nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. Não dependemos das pessoas. A nossa total confiança está em Deus e na sua palavra. A mesma canelela hina. A mesma canelela hina. Mas a kufumela kaina. Nossa fé está na palavra, está em Deus. Portanto, nessa tarde eu vim te animar para dizer: levanta e crê na palavra. Não duvida, mesmo estar difícil. Não queira voltar para trás. Não queira desistir da vida. Não queira se suicidar. Deus é contigo. Esqueça o Egito. Vai em direção a Canaã. Deus preparou grandes coisas na sua vida. Aguente esse deserto. Aguente essa dificuldade. Deus é contigo. Deus não te abandonou. Continua a caminhar. Continua a caminhar. Crendo que Canaã está à minha espera. Que Canaã, Deus vai
Shita. me surpreender. Ta kutshuketa. Creia Tshemba. que Deus, Swa ku Xikwembu Ele vai te surpreender. xi ta ku tshuketa. Amém, igreja? Queremos fechar assim. Hi lava ku pfala tano. Número 3. Xa unharhu. Existem apagadores de fé. Ku na vatimi va ripfumelo. Amém, igreja? Apagadores de fé. Vatimi va ripfumelo. Aqui onde nós lemos, Laha hi nga dyondza em kona. Números capítulo Ka 14, tinhlayo ya 14. a história começa no capítulo A 13. matimba sungula ka 13. Quando Moisés envia 12 espias Loko Moshe a rhumela 12 wa vakamberi. para ir ver Canaã. A ku va va xiyaxiya Kanana. Eles vão para Canaã, Va Kanana. trazem frutos Va tisa e dizem: mihandzu. olha, Va ku oh Moshe. verdadeiramente Antiso. aquela terra manda leite e A mel. misava leliyani. Olha os frutos como são grandes. Lavisa mihandzu ma nga kahle. Mas Kambi. os jebuseus, A vaxebuzeu. os saduceus, sei lá quantos eus, lá tem gigantes. Lava va ku hala ku ri vanhu vakulu. Não vamos Hi conseguir nga ka hi nga swi koti. entrar em Canaã. Ku nghena Kanana. 10 espias a dizer isso. Leswo vakambeti va vula leswi. Josué e Caleb a dizer não. Sava na Caleb ku Nós nada. vamos conseguir. Hi ta swi kota. Mas os 10 Kambi lava não tshumi. estavam a crer A va nga que tshembi. Deus Swa ku Xikwembu poderia lhes dar. swi nga va Porque nyika. aparentemente Leswaku hi ku vona. o inimigo A va anala. era A maior. ri mukulu. Esses 10 espias A va tshumi lavo. colocaram medo no povo. Va veki ku tshava ka tiko. É por isso que aqui onde nós lemos, Hikwalaho laha hi nga dyondza o povo kona. começa a murmurar, Tiko ri sawela ku a dizer: ngurangureka. Moisés, você nos trouxe aqui Ri ku Moshe hi tisilana. para nos matarem depois. Va hi dlaya. Moisés, por que fez isso? A yini u endla leswi Moshe? Igreja, murmuraram tanto Kereke va nguranguri que no ngopfu. versículo 4 Eka xiphiqo xa a 4 Bíblia diz: a Bíblia ri constituamos um a líder hi vumbeni a murhangeri e voltemos ao Egito, tlhela Gibita porque não criam hileswaku a va nga em tshembi Deus. eka Xikwembu. Uma das coisas Swilo leswi a que swin'we nos afasta da tsundzekisaka nossa Canaã hikwalaho ka Kanana wa é hina murmurar. i ku ngurangureka. Deus, por quê? Por quê? Por quê? hayini Quem crê, a nga igreja, tshembaka kereke não murmura contra a nga Deus. ngurangureka Quem Xikwembu crê, a nga igreja, a tshembaka total a confiança ku tshemba ka hina hinkwako está em Deus. ku le ka Xikwembu. No capítulo 14, Eka xiphiqo 15, xa 14 Deus 15 diz para Moisés: como se byela Moshe esses aqui, a lavo nenhum deles ku hava ka wala vai van'wana. entrar em Va Canaã, nga ta nghena ka porque não Kanana. estão a crer em mim, Leswaku a va tshembi ka estão a mina. murmurar. Vo É ngurangureka. possível Swa koteka chegar ao ponto ku fika ka de nkarhi perdermos as bênçãos de Deus ka ku hi luza mikateko ya por Xikwembu causa de murmurar. hikwalaho ka ku Amém, ngurangureka. igreja? E cuidado Ti voneni com as pessoas ni vanhu que são enviadas va nga para rhumeliwa pagar a tua va fé. va tima ripfumelo ra Esses wena. 10 jovens A va tshumi lava foram vantshwa capazes va venile a de swi fazer o povo xa tiko não crer que ri Deus nga tshembi swa ku Xikwembu poderia lhes dar. ri nga va nyika. 2026, igreja, 2026 kereke temos que mudar de dinge amigos. cinca vanghana Todos aqueles a lavo que hinkwavo vivem a falar no seu va ouvido: vulavula ka tindleve ta você não hina. vale nada, A wu na você lisimba. não vai conseguir. Essa família ninguém casa, ninguém anda de carro aqui. Quem é você para abrir essa empresa? Esse filho aí amona não lweyi vai nascer. a nge ti tswala Devemos sair swi delas. dinge huma ka voni. São enviadas do diabo Va rhumeliwe hi nala para nos parar, va va hi para nyimisa apagar a nossa va fé. va tima ripfumelo ra Mas hina. nós, Kambe hina apesar de falarem, loko va vulavula somos como Josué e hi fana Caleb, Josefa na que Josefa dizemos: na se Kalebi. Deus Va prometeu, vula swa ku loko Xikwembu xi nga Canaã Canaã é nossa. é hina. Mesmo falarem, Vulavula. mesmo duvidarem, Ku va kanakana. Canaã nos pertence. Kanana wa hi lumba Deus, Xikwembu. para abençoar, va swi não katekisa depende dos a murmuradores, swi dingi lava mas ngurangurikaka depende kambe swi dinga de você crer hi wena loko u tshemba nele. u tshemba ka Os yena murmuradores a lava ku ngurangureka fizeram com que va Moisés endli swa ku Moshe também não entrasse em Canaã. nakona a nga ngheni Kanana. Os
os murmuradores alava fizeram com kungurangureka que Moisés baite leswaku Mose nem Canaã hambi Kanana não chegasse anga fiki na vontade de hi Deus. ku rhandza ka Xikwembu. Moisés não conseguiu chegar Mose a nga kota ku fika porque murmuraram contra ele. leswaku va ngurangurika yena. Deus mandou ele falar com a A swi pedra, kombi swi vulavula swa ka vulavula ni mas de ribye. tanto estresse que lhe deram, Hikwalaho ka leswi switulu va nga mu vula acabou swona batendo a va karhi a ba e não entrou em a Canaã. nga ngheni Kanana. Igreja, Kereke devemos fugir swi tiki dos panda lava murmuradores no kungurangureka nosso meio. eka xikarhi ka Às vezes, minkarhi mesmo yin'wana dentro da igreja, hambi ndzeni ka kereke encontramos pessoas kuma vanhu que vivem a murmurar, hanya ki vivem a kungurangureka reclamar, hanya ku vivem khanga na rebeldia. hanya ku titsongohata. Encontramos Hi pessoas kuma vanhu que estando na casa de Deus, nambe loko va le mutini wa Xikwembu mesmo assim são feiticeiras, nambe swi vitani valoyi murmuradores. a va A kungurangureka. Bíblia em A Êxodo Bíblia que Exodo diz que ao feiticeiro não deixarás viver. rile a muloyi nga mu tshiki wu hanya. É por isso que nós declaramos: Hikwalaho ya lerisa todo feiticeiro, loyi hinkwawo todo rebelde hinkwawo enviado por Satanás luwaka hi para nala nos impedir de chegarmos para Canaã, Casa Canaã. nós quebramos, nós cancelamos Acerrisa. todo o plano Makungu do hinkwawo diabo ya nala. para nos parar. Ao inhibisa. Seja quebrado em nome de Jesus. Vitor a Nós Yesu. declaramos Ya lerisa. 2026 2026 é o nosso ano. Imbinaína. Ya Declaramos lerisa. que chegamos a Canaã. Canaã. Declaramos Ya que lerisa. aquela viatura Kama é vanwana. tua. Iwe Que aquele wena casamento Abutsatu é lwana. teu. Iwe wena Aquela empresa Company é lwana. tua. Ya wena. Nós declaramos Ya lerisa. que os murmuradores, swaku lava kungurangureka os rebeldes a lava rebelde não vão nos va parar. nge ti yinyimisa. Declaramos Ya que lerisa andamos, swaku hi famba avançamos ya mahlweni rumo na ya ao lowu plano de Deus ala ka na nossa vida. utomini ra Eu hina declaro sobre a sua vida alerisa utomini ra que wena Canaã na sua vida Kanana utomini ra seja wena mais do que você espera. rikulu leswi Que rhendzelaka Deus te Xikwembu surpreenda Tsuketo. com as bênçãos que amikateko Ele preparou a ilungisela para ti. ilungisela Eu wena declaro que alerisa todos os murmuradores kova kungurangureka vão se espantar, Tahlamaza. porquanto Deus Xikwembu vai te permitir ata ku pfumelela chegar ku fika à terra a tiko que manda leite ri nyikaka e mel. Em nome de Jesus, Em Vitor a que Yesu. Deus Xikwembu. abençoe a igreja. Asante que se quer. Em nome de hi Jesus. vito ra Yesu. Foca Cristi. A levantar um clamor de gratidão a Deus, porque se estamos aqui é porque Ele, Deus, nos protegeu. Aleluia. Saímos ontem de uma festa da família, onde algumas pessoas não conseguiram festejar junto com as famílias, mas o Senhor nos guardou até aqui. Aleluia. Estamos num mês difícil, onde tudo que Satanás quer é sabotar as famílias. Mas como o nosso Deus, Ele é bom, é maravilhoso, Ele nos guardou até chegar aqui. Queremos agora orar pela nossa vida, orar pela nossa família, agradecer a Deus pela proteção, agradecer a Deus por tudo qual Ele tem feito. Quero também pedir à igreja para que possa fazer uma oração de pedir ao Senhor para que prepare o caminho para que a semana que vem, do final do ano, o Senhor esteja na dianteira. Aleluia. Porque quando Ele está na dianteira, nada que é preparado para nós nos pode alcançar. Ainda que Satanás tente de todas as formas querer nos parar, aquele que é conosco, Ele é maior. Aleluia. Vamos agora adorar.
Vamos pedir a Deus. A oração, amados, é uma forma de conversarmos com o nosso Pai. Por isso não te feche no momento da oração, nem procure palavras bonitas, porque o Senhor não quer teu português afinado, não quer a tua língua bonita. Ele quer um coração sincero, Ele quer um coração aquebrantado, a se apresentar para Ele. É como se você estivesse a escrever uma carta para o seu amado. Você não escreve em palavras bonitas apenas, mas você também escreve